Meus queridos amigos, estamos aqui novamente para outro episódio do Café com Luz. Vocês estão nos vendo aqui sentado, é porque a gente tinha feito anteriormente, convidamos a você assistir um episódio com Samuel Magalhães, está aqui, não deixamos nem ele sair da cadeira, né, Samuel? Isso. Falávamos sobre imortalidade, eu falei, não, Samuel vai ficar, nós vamos fazer agora um episódio sobre reencarnação. Para quem não assistiu primeiro, a gente convida, e rapidinho, Samuel Magalhães, trabalhador, colaborador da FEB, palestrante do movimento espírita, historiador, que é uma função bonita dentro disso, escritor por conta desse trabalho, e agora companheiro do Café com Luz. Muito bom, Café com Luz. Que bom. Para quem não assistiu, recomendo, porque a gente vai dar uma sequência. A gente falava, né, Samuel, sobre a imortalidade, ou seja, há espíritos, é a base do trabalho kardeciano, da codificação. Se há espíritos, eles sobrevivem a esse mergulho na carne. Fica a indagação, a gente brincava, mas por que de acho, já que nós somos espíritos, e podemos ficar sem essa matéria grosseira que limita todo o nosso processo sensório, dá uma trabalheira danada, por que a gente não faz a nossa evolução só lá no plano espiritual? Porque a gente está falando de reencarnação, mas antes vamos falar de encarnação. Vai lá, Samuel, nós estamos até com a cola aqui do lado. Puxa Olha, aí. Maurício, é uma pergunta que todo mundo se faz, mesmo no movimento espírita, volta e meia, nas rodas de conversa, surge essa questão, por que a gente não evolui por lá sem precisar desse mergulho na carne, né? E Allan Kardec, claro, teve esse cuidado de indagar dos maiores da espiritualidade sobre essa questão, e os espíritos respondem que a encarnação, nós podemos tomar aí sobre dois aspectos, tanto sobre aquele aspecto da primeira vinda do espírito à carne, como de outras vezes que ele venha também, que a gente chama como reencarnação. Mas os espíritos nos dizem que a encarnação é uma imposição divina, seria uma determinação divina, necessária ao adiantamento, ao aprendizado. Então, esse mergulho na carne, ele funciona como uma grande escola, é onde nós vamos provar o nosso conhecimento, e o espírito que é criado simples e ignorante, a partir desse início dele e desse mergulho nesse oceano físico, é que ele vai gradativamente, digamos, liberando as suas potencialidades, a sua inteligência vai se desenvolvendo, e ele vai crescendo aí para o seu retorno, digamos assim, ao seio divino, ao seio paterno. E nesse processo se faz necessário, pelas determinações divinas, e que nós ignoramos os motivos, e esses são daqueles que pertencem a Deus, que a encarnação aconteça. É como alguém que, mesmo que já tenha algum conhecimento, vai prestar suas provas, vai prestar as suas avaliações e vai realizar um processo mais extenso em favor do seu próprio crescimento. Então, num processo escolar, comparativamente, há o momento dos testemunhos, mas há o momento de aferição de valores. Você estava falando, que a gente estava com a cola aqui, essa pergunta que você se refere é a 132, em que Kardec pergunta, olha, qual é o objetivo da encarnação? E aí você falou certo mesmo, porque ele diz que Deus impõe. Não é um processo que eu digo assim, não, é um pai que é amoroso, mas olha, você precisa disso aqui. E ele diz que a gente precisa sofrer, tá? São essas palavras que ele usa, todas as vicissitudes da existência corporal para chegar nesse aperfeiçoamento, essa perfeição relativa, né? Dá uma vontade de estudar em casa, né? Não ir para a escola, é isso? Dá. Esse retorno, não, vou ficar só em casa, a verdadeira pátria espiritual. E ele diz que esse contágio é precioso, é importante a gente... E muitas vezes dá vontade de você ficar, mas isso ainda é da mente infantil, próprio da mente infantil. Porque os espíritos, como os seres humanos, eles têm uma fase de infância. E nessa fase de infância há uma resistência a esse aprendizado, porque ele exige um esforço. E a criança está habituada a receber e não a participar. Como nos ensina o Livro dos Espíritos, o espírito é copartícipe nessa construção, nesse processo evolutivo, em que ele tem de colaborar com os outros espíritos nesse processo de aprimoramento. Aí, essa necessidade. Mas é importante a gente frisar uma coisa, que algumas palavras que são colocadas pelos espíritos, elas precisam de uma reflexão.
No caso aí, os Espíritos dizem que é necessário sofrer as vicissitudes do mundo material. Nós temos que entender que a questão do sofrimento, ela toma nuances diferentes de acordo com a compreensão de quem passa por ele. Por exemplo, a criança ainda tem a idade e que chega em casa e que a mãe, o pai, o tutor, seja quem for, o cuidador, o educador, diz, olha, você tem que fazer os deveres da escola. Ah, mas eu quero ver a TV, hoje eu quero ver a galinha pintadinha. Ah, você vai ver, mas depois de fazer esse dever. Então, para ela, muitas vezes, essa obrigação que é tão simples, para quem já é adulto, ela soa como um sofrimento. Então, o sofrimento não é aquela questão masoquista que muitas vezes as pessoas entendem, mas Deus nos impôs isso. Mas, na verdade, esse sofrimento, ele tem a conformação, digamos, da lição a ser aprendida. E não do sofrimento em si. Agora, o sofrimento ele vem em função dessa compreensão pouca. O sentido dessa palavra aqui é no sentido da gente precisa passar por essas situações. Por essas situações, porque realmente ela nos traz um sofrimento, porque nos traz uma barreira. Por exemplo, o corredor, aquele que está treinando muitas vezes para vencer nos grandes certames, muitos deles correm com peso nos pés, porque na hora que tira os pesos, eles voam. E esse peso é o mundo físico para o espírito. E a partir daí, o progresso ele é acelerado. O atleta, mesmo bem orientado, tem as dores musculares, claro, sem excesso, mas tem um gasto, tem um sacrifício. Mas se ele ama o que faz, se você perguntar para ele, mas olha, coitado de você, mas como assim coitado? É uma maravilha. Eu estou satisfeito, porque aquilo vai me trazer o que eu quero. Mas passei 4, 5 anos me preparando para uma prova de um concurso difícil, né? Coitado de você. Não, investimento. Seria por aí esse sofrimento? É por esse caminho que vai. Nós vamos encontrar Paulo de Tarso dizendo, já não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E antes ele diz que as urzes, os espinhos do caminho não mais o afetam. É essa questão daquele atleta. E nós todos somos esses atletas espirituais. É verdade que às vezes com preguiça, mas a gente vai chegar lá. Nós somos imortais. Mas deu aí o toque aí do forno. Vamos chamar o nosso intervalinho do pão de queijo. E a gente volta já já com esse segundo bloco com Samuel sobre reencarnação. Meus amigos, voltamos do nosso intervalo, estamos aqui com Samuel e falando sobre reencarnação. Aí nós falamos, né, Samuel, fizemos referência à pergunta 132 do Livro dos Espíritos, e agora, propriamente dito, vamos falar mais da reencarnação, ou seja, reencarnar, até a palavra, que encarnar é entrar na carne, né? Encarnar. Reencarnar é entrar novamente na carne, ou seja, já era meio problemático, ele falou, tem que vir, né? Agora eu tenho que vir várias vezes, quantas vezes? Aí a gente pega a cola aqui, olha só o que Kardec fala, a reencarnação. Olha a pergunta que Kardec faz para os espíritos. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta dos espíritos. Sofrendo a gente até já falou, né? Passando, né? Pela prova de uma nova existência. Há muitas, até irmãs, né? Doutrinas irmãs ou religiões irmãs cristãs, que falam da existência do espírito, da sobrevivência dele, mas não acreditam, não creem, não aceitam a reencarnação, esse ir e vir. Fala um pouquinho sobre isso. Onde é que está a lógica desse processo? Olha, a crença na reencarnação, como, digamos, praticamente todos os outros princípios que fazem parte do corpo doutrinário do Espiritismo, eles já foram ventilados em outras épocas por alguns sábios em algumas civilizações. E a reencarnação é um conceito que nós vamos encontrar, por exemplo, desde os Vedas, que foram os primeiros livros, digamos, de fundo religioso que nós temos conhecimento aqui na Terra, e em várias outras obras tratando sobre essa questão. Dentro da filosofia, da mesma forma, o mito de que nós fizemos referência muito rapidamente quando tocamos sobre a imortalidade, nos fala da reencarnação, no mito de que diz que essas almas foram levadas ao mundo espiritual e no retorno eles vão para uma planície, a planície do Lete, o rio Lete,
e ali cada um tomava um tanto de água do rio Lete. E à medida que tomava essa água, esquecia suas vidas passadas. Quem tomava muita água, esquecia tudo. Quem tomava pouco, lembrava. E depois elas tinham que voltar a enfrentar uma nova prova, porque não tinham alcançado a plenitude espiritual. É exatamente o que trata a doutrina espírita nessa questão. O Espiritismo, o que é que ela fez? Desvestiu os mitos, essas coisas dos mitos, dos símbolos, das alegorias, e nos entregou um produto limpo, uma pérola polida, mas que nos pede reflexão, nos pede estudo. As outras religiões, com todo o respeito que nós temos a todas elas, porque são de fundo moral elevada, muitas dessas religiões, elas, digamos assim, abdicaram dos conceitos da reencarnação. Dentro do cristianismo, segundo alguns historiadores, isso aconteceu por volta aí entre o século V e VI depois de Cristo, é que tiraram as noções de reencarnação. Mas, por exemplo, quando você pega alguns autores cristãos das primeiras horas, eles falavam abertamente. Orígenes, né? Orígenes de Alexandria era um dos que falava abertamente sobre as questões da reencarnação. Mas foram se afastando dessa questão. Isso porque também dentro do judaísmo a questão era tratada como, digamos, uma maneira ainda incompreensível, que ao invés de falar da reencarnação, eles falavam do ressurgimento do corpo, digamos, da coisa material, que hoje a ciência demonstra ser impossível. E que o Espiritismo nos mostra também que foge às leis científicas, que são leis divinas. Então isso tudo foi causando esse afastamento. Mas como nós encontramos hoje pessoas de religiões que não aceitam dentro do seu corpo doutrinário a reencarnação, mas que se dizem reencarnacionistas, nós vamos encontrar católicos, alguns até protestantes, nós vamos encontrar pessoas vinculadas à Umbanda e outras religiões e que creem na reencarnação. O budismo já pregava isso abertamente, o que demonstra que o conceito ele vem a aclarar, mas ele já faz parte também da cultura popular, do inconsciente coletivo até, né, de que nós voltamos outras vezes, nós vamos reencarnar até que nós tenhamos alcançado a depuração. Ou seja, a encarnação, ela significa uma série escolar. Ela significa outras comparações válidas, mas etapas. Até porque a gente percebe que nas mais variadas tipos de experiências carnais, elas são insuficientes para a aquisição de tantos valores rumo a essa perfeição relativa que a gente tanto fala, né? Então é necessário que a gente realmente tenha essas novas experiências. E como Kardec, lá na 132, falou que a gente precisa, que não dá para fazer isso só no plano espiritual, desse processo no nosso estágio evolutivo, a reencarnação, ela toca muito essa nossa necessidade, né? E tem outras demandas que a gente poderia trazer aí também, né, Samuel, que a gente estava falando, porque nesse carreira evolutiva a gente exerce como inteligências que povoam o universo o nosso livre-arbítrio. A gente está falando em ganhos, mas a gente, por uso dessa liberdade, fere em nós mesmos e na relação às leis divinas. É aí onde o mal entra nas nossas vidas, que aí as vicissitudes se transformam também em dramas, em sofrimentos efetivamente. Isso seria uma injustiça dentro desse olhar, eu tentar resolver tudo isso e o que eu fiz de errado com o círculo de ação que eu exercitei e o que eu fiz de errado ao meio, à sociedade, às pessoas próximas, como é que isso se daria? Então eu desencarno e vou para o inferno para sofrer eternamente ou para um paraíso imerecido? É uma lógica aceitável a gente desenvolver por aí? Olha, racionalmente não podemos aceitar essa lógica, digamos, das penas eternas ou da beatitude. E vemos na reencarnação, como nos ensinam os espíritos, através do trabalho de Allan Kardec, como sendo uma porta também para que a justiça seja feita. A reencarnação, ela é expiação, ela é prova também, e é a oportunidade de reparar nossas faltas. Então, ao invés de nós vermos como uma penalidade, é uma benesse do Pai Celestial, que nos abre sempre uma porta. Para quê?
para que nós possamos reparar as nossas faltas cometidas, porque elas foram cometidas em função da ignorância. E é isso que traz o sofrimento, exatamente essa ignorância que gera a imperfeição do espírito. Segura aí, a gente vai para o intervalo, o Samuel vai continuar abordando a questão da justiça da reencarnação. A gente volta já já. Voltamos então para o nosso terceiro e último bloco. Eu cortei o nosso querido Samuel. Samuel, você estava tocando numa questão delicada, mas importante. A reencarnação também ela oferece explicação para os processos de equilíbrio, de justiça individual, na minha relação com Deus, desse meu processo evolutivo, mas como isso não se dá sem a inter-relação com as pessoas, com os meios, essas escolas que nós estamos tendo, ela se apresenta como uma questão de sabedoria, de bondade divina, não como algo para punir o aluno. Ah, você tem que voltar. Continua daí, você estava abrindo uma questão que tem a ver com a 171, que é a questão 171, Justiça da Reencarnação, e Kardec pergunta em que se funda o dogma da reencarnação. E aí eu já aproveito para você comentar. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Você dá conta, é muita coisa na resposta. Cada questão que nós pegamos dentro do Livro dos Espíritos, dá para você fazer aí um tratado, dá para discutir muitas coisas. Mas como o nosso tempo é limitado, vamos procurar aqui resumir essa questão. O fato é que a reencarnação, ela é uma bênção em nossas vidas. Primeiro, porque nos possibilita o aprendizado. Não há como desenvolver a inteligência em uma só existência. Há um campo muito vasto para nós caminharmos dentro da ciência, da filosofia, das artes, das questões sociais e outras áreas que ainda não são do conhecimento da humanidade de hoje, da humanidade terrena. Então há todo esse espaço. Dizem os espíritos que a felicidade dos espíritos puros está no conhecimento pleno das coisas. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse conhecimento ele exige tempo. Então nós vamos retornar, ora vamos palmilhar um caminho, ora outro, com essa finalidade. E dentro desse processo, nós precisamos resgatar as faltas cometidas, especialmente aquelas deliberadas, que não foram por uma questão de ignorância, mas por uma questão de escolha. Então, essa escolha, digamos assim, pelo lado contrário à lei divina, ele gera desconforto, ele gera instabilidade, e isso é oriundo de quê? Das nossas imperfeições. Por isso os espíritos dizem que a felicidade está exatamente em vencermos as imperfeições. O que é que causa angústia no mundo? São as imperfeições. E a reencarnação é ela que abre as portas para que nós possamos vencer essas imperfeições. E Deus jamais privaria, por exemplo, uma mãe ou um pai amoroso, jamais iria querer permanecer nos céus, num lugar de beatitude, de felicidade, de paz inalterável, quando o seu filho querido, amado, que se enganou nos caminhos da vida e cometeu equívocos, estivesse condenado aí indefinidamente às regiões de dor, de angústia, de sofrimento. Qualquer um de nós, em sã consciência, renunciaríamos a esse céu em favor desse ente querido. Então, pelo esse lado moral e até filosófico, nós já rejeitamos a doutrina das penas eternas. E a reencarnação é o fim dessa doutrina das penas eternas. Nós vamos estar sempre renovando. E nós vamos encontrar isso dentro do cristianismo. Alguns dizem, mas isso não está lá, mas está, tiraram muita coisa. Mas, por exemplo, quando Jesus vai ao Tabor, que aparece João e Elias ao lado dele, e que eles descem do Tabor, aquele momento que ele está luminescente, que ele
desce, alguns os esperavam, mas muitos não criam que ele fosse o Messias. E alguém diz, mas Senhor, as Escrituras dizem que antes do Messias Elias deveria retornar. E Jesus diz que Elias já veio e o homem o tratou como quis, como lhe aprouve. E o evangelista Mateus acrescenta que os discípulos então compreenderam que era de João Batista que Jesus falava. Então Jesus fala, segundo os evangelhos, textualmente, que Elias e João Batista são o mesmo Espírito em vidas distintas. Então, dentro do cristianismo, nós vamos encontrar ainda as noções de reencarnação que não foram todas retiradas pelo dogmatismo, pelo preconceito, pelo interesse egoísta. Então, sob o ponto de vista religioso, ela está lá. E a ciência começa a evidenciar a questão da reencarnação hoje, como, por exemplo, nas pesquisas célebres do Dr. Ian Stevenson, nos 20 casos sugestivos de reencarnação, que apontam para a reencarnação como fato, e é uma pesquisa científica. Então, nós estamos gradativamente saindo da questão filosófica e religiosa, da crença religiosa da razão filosófica, para irmos para as evidências científicas de que a reencarnação é um fato e é uma lei natural sobre a qual todos nós estamos submetidos. É bacana você fazer esses apontamentos, porque nessa resposta, como você bem disse, é o pai que deixa a porta aberta. Ora, se nós, pais e mães, ou cuidadores, a gente cria uma relação de afetividade e se a gente goza de um mínimo de consciência, você não passa a mão nos erros do seu filho. Você quer que ele se reabilite, mas você não deixa de amá-lo ou de oferecer infinitamente, usando essas palavras, a oportunidade da reabilitação. Então, a justiça da reencarnação é para que a gente vá se reabilitando. O grande problema é que o nosso coração talvez ainda esteja muito contaminado com processos egóicos, doentios, onde eu não quero justiça, eu quero vingança. E essa belicosidade não está presente nas expressões amorosas de Deus. Esse equilíbrio se ajusta de uma outra forma, não é por aí? E normalmente nós queremos isso para os outros. Para a nossa família nós não queremos, achamos que nossos filhos, nossos entes queridos vão estar sempre nos céus. É como aquela questão de mesmo nos espíritas, que quando alguém desencarna na família de um companheiro, de um vizinho, ou alguém que nós conhecemos, a gente olha, mas fique tranquilo, aceite, porque isso digamos assim, o planejamento espiritual, o planejamento divino. Mas quando é na nossa casa, muitas vezes, nós dizemos, mas por que aconteceu isso comigo? Porque é diferente. Então, na verdade, muitas vezes também a gente não quer oferecer a prova ao filho, porque a gente não quer que ele passe por essa dificuldade, porque a gente sofre. Então, na verdade, nós não estamos amando, nós estamos sendo egoístas. É um disfarce apenas, porque são lições. E a gente vê quando a gente atravessa uma dificuldade, que seja grande, quando ela passa, a gente vê se a gente aproveitou o mínimo, como ela foi valiosa para a gente, e como não nos faltou assistência, o socorro, o amparo. Então, Deus sempre age para conosco dessa forma. E a reencarnação é uma das maneiras de que ele se vale para impulsionar o nosso progresso, corrigir os nossos defeitos e abrir possibilidades infinitas para que a gente possa um dia alcançar a plenitude, o sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, que na verdade, digamos assim, ele é relativo, mas nós vamos chegar lá um dia. Né? Obrigado, Samuel. Maurício, agradeço você aí, a oportunidade de estar aqui conversando. É sempre bom falar sobre o Espiritismo. E um beijo no coração de todos. Até o nosso próximo café.